Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Vocês, o painel Governança Corporativa para Pequenas e Médias Empresas e como isso facilita o acesso à capital, com o presidente da Watts S.A., Fernando Schmidt. O administrador de empresas, conselheiro independente, professor, autor, sócio e fundador da Mesa Corporate Governance, Herbert Steinberg. E o CEO na Genesis Consulting, empresa especializada em gestão de empresas e startups, com atuação global, Dov Gilvanci Levi. Bom, estamos aqui iniciando mais um bate-papo aqui no Summit de Empreendedorismo e hoje nós vamos receber dois grandes experts em governança corporativa e compliance e o nosso tema no momento vai ser como é que as pequenas e médias empresas têm que se preparar para usar dessa modalidade e necessidade para melhorar seu acesso ao crédito e baratear seu custo. Então, inicialmente aqui temos o Herbert Steinberg e também o grande Dov Givenchy, que está hoje lá em Goiânia. Então, nos darão uma aula aqui sobre o assunto. Herbert. Pessoal, um prazer estar com vocês hoje nessa trilha do novo empreendedor. E o assunto é como ser percebido no mercado e ter acesso à grana. Todo mundo que começa precisa de grana, além da sua própria. Grana para investir, grana para se manter, grana para se posicionar. Essa grana, ela está em possíveis sócios, está nos bancos, está nos investidores. O segredo é você ser percebido por esses stakeholders, ou seja, essas pessoas que são relacionadas ao novo negócio e podem investir com você, em que você faça coisas e se comunique e tenha princípios que possam gerar confiança àqueles que vão transacionar com você. É como se você criasse um protocolo para parecer confiável e ser confiável.
aos olhos de estranhos. Como a mulher de César tem que parecer e ser. Saibam, mais à frente a gente vai falar muitas vezes disso, que quando a gente consegue demonstrar algumas virtudes de governança ou alguns instrumentos que transformam a sua empresa como sendo bem gerida, ter um bom governo, você acaba recebendo dos órgãos financiadores, sejam bancos diretos, privados ou não, ou indiretos, mais dinheiro, por mais prazo, por menos custo, na razão direta que você apresenta governança. Mas, professor Herbert, essa conversa não é para empresona grandona? Não, é para qualquer tipo de empresa. Quando você vai buscar o seu primeiro Finame, o seu primeiro BNDES, saiba que eles têm lá uns pacotes, igual classe de avião, classe de cartão de crédito, e eles usam os mesmos desígnios, não é? Ou seja, ouro, prata, bronze, de acordo com a governança que você mostra. Se você está numa categoria mais em cima, tipo ouro, você vai levar mais dinheiro, mais prazo, você vai ter menos taxa na medida que você demonstrou mais governança. E como é que você mostra mais governança? Que a empresa é gerida dentro de determinados princípios que até um sócio minoritário teria coragem de ser seu sócio. Ele acredita, e você faz acreditar que os números que você fala, os números que você produz, os números que você diz que vai apresentar e vai realizar, são verdadeiros. O sócio minoritário acredita que, apesar de ser minoritário, vai ter sua voz respeitada. O sócio minoritário, e assim que se comportam grandes bancos, grandes investidores e pequenos investidores, acreditam ou passam a acreditar que você comunica tudo que precisa comunicar, o que é de bom e o que é de ruim no seu negócio. Que você está talhado, preparado e tem as condições de tocar o negócio hoje e levar esse negócio para o futuro. Porque não basta ser só bom e sobreviver no hoje. Alguém que casa com você e não tem liquidez, a não ser através de você mesmo, precisa acreditar que você não só hoje é capaz de dar conta do negócio, mas também no futuro, que o negócio vai continuar existindo. Não apenas por uma questão de gestão, mas de posicionamento, de revisão do seu propósito estratégico. Existem alguns truques, e eu vou fazer cores fortes, que não é exatamente a jornada e o caminho que uma pequena e média empresa fazem para acessar maiores quantidades de dinheiro nos bancos, a um prazo melhor, com mais carência, com menos preço, mas também condições, mesmo antes de se tornar mais robusta, mais musculosa, poder acessar o mercado de dinheiro externo, ou mesmo investidores privados diretamente com vocês. Por exemplo, o fato de uma empresa se comunicar bem, ter números confiáveis e ser auditada, não é só para receber um carimbo, mas é para receber um carimbo que atesta que aquilo que quem é minoritário botou dinheiro, de fato, acredita que alguém externo a você mesmo, que é o dono do negócio, que existe. Uma outra questão, além da auditoria, existe lá um mini conselho, um conselhinho, que não é um conselho apenas para inglês ver, uma reunião de amigos, ou apenas pagar por algum consultor, consultoria barata, chamando ele de conselheiro. Mas alguém que não venha te ensinar o negócio, mas que possa ter um debate, um contraponto, um questionamento, um ceticismo crítico, não só em relação ao seu posicionamento de marketing, de mercado, de contas, mas que possa estabelecer também uma discussão para gerar cenários e melhor criar condições para você e seus sócios decidirem sobre as coisas da empresa.
Ou seja, esse exercício, usando o melhor de fato que você pode tirar de um conselho, mesmo que consultivo, é você ter um ambiente de debate para melhor qualificar as decisões. Por exemplo, é um outro atributo. Um terceiro atributo, só para fazer a cabeça de vocês, é você escolher para dirimir questões judiciais a Câmara de Arbitragem e não a lei. O sócio minoritário tem muito medo de parar na justiça, porque mesmo ele sendo um bancão, mesmo ele sendo um grande fundo, ou tendo muito dinheiro, mas tendo uma posição minoritária, um assunto que vai para a justiça nesse nosso país pode levar anos. O investidor prefere que você esteja numa Câmara de Arbitragem, porque sabe que em 6 meses, 9 meses, mesmo custando mais caro, você terá algo que é um dissenso decidido de forma definitiva, sem poder, inclusive, você criar qualquer contestação da decisão tomada, porque você, de comum acordo, seguiu regras entre os sócios antes de ter problema. Então, estou dando exemplo. Se você tem a Câmara de Arbitragem escolhida para dirimir dúvidas ou problemas judiciais, ou dissensos entre sócios, se você tem um conselhinho para melhor tomar decisões, se você tem os números confiáveis, você ganha no escopo de governança. E por ser mais confiável, você terá acesso a mais dinheiro, a menos custo, com mais prazo para você pagar. Excelente. Muito bem, Herbert. Você mencionou auditoria e controladoria. Dove, você também tem uma longa experiência prática nisso. Você poderia nos dar um insight a respeito? Sim. Primeiro, obrigado aí por dividir novamente aí com você, Fernando. E esse ano nós temos o Herbert aí compartilhando a sua experiência conosco, né? E nesse dia a dia de cuidar das empresas, especialmente do back-office, é um dos grandes desafios que as empresas sempre têm, é justamente ter funding, ter recursos para financiar suas operações. E nós temos acompanhado aqui na empresa, na Gênesis, nós temos pelo menos uns 8 cases que começamos a atender há 12, 15 anos atrás, eram empresas pequenas que faturavam ali na casa de R$1 milhão por mês. Hoje a gente tem um cliente que ele fatura quase R$60 milhões por mês. E o que fez diferença, obviamente, foi esse conjunto de ferramentas que nós chamamos de governança corporativa, que foi implantada mesmo no momento em que todo mundo olhava e falava, mas essa empresa é muito pequena para ter isso, para ter uma auditoria externa das suas demonstrações financeiras, e nós já vimos que, de fato, tem uma redução significativa no custo de capital da empresa quando ela recorre, especialmente a um banco, para levantar recursos para suas operações, e o banco é auditado, ou seja, aquele balanço é um papel, aquelas demonstrações financeiras, nada mais é do que um papel de pão assinado pelo contador e assinado pelo proprietário da empresa. É diferente quando tem uma revisão externa, e aí essa empresa de auditoria, ela valida aqueles números e confirma que, de fato, aqueles números representam a situação econômico-financeira da empresa. Então, o banco se sente mais confortável para emprestar o recurso e, com isso, a taxa de juros, a incerteza do banco, o risco do banco fica menor, e aí, com isso, ele tem como precificar uma taxa mais competitiva. Da mesma forma, o Herbert colocou muito bem a questão dos investidores que vêm para a empresa, ainda que a empresa seja muito pequena, faturando lá os seus 20, 30 milhões. A gente tem visto muito com as startups no Brasil, que cresceram muito. O ecossistema de startups na América Latina cresceu muito, especialmente no Brasil. Mas, de novo, o que dá a diferença é justamente esse conjunto de ferramentas que as empresas utilizam para demonstrar que o seu negócio é sólido, está numa curva de crescimento, e aí, com isso, os investidores se sentem mais confortáveis de aportar recursos na companhia, apostando que
no longo prazo, essa empresa que hoje é uma pequena empresa, uma média empresa, vai se tornar um grande player no mercado, né? Eu tenho um cliente comum com o Ebert, que foi uma empresa que nós chegamos o Ebert chegou um pouco antes de mim, eu cheguei em janeiro de 2009, mas preparamos a companhia acessou o mercado, eu cuidando da área contábil e tributária da companhia com o meu time, e hoje é um dos grandes players do mercado, se tornando uma companhia aberta. E nós vemos que, embora ela tivesse um negócio realmente muito bom, matador, e o empreendedor foi muito ágil nesse sentido, mas o que fez uma grande diferença foi justamente a governança desde o início da companhia. Então, nós vemos que essa ferramenta que nós chamamos de governança corporativa, que são várias estratégias que a empresa pode utilizar, vale sim para a pequena empresa, para a média empresa que precisa acessar mercado e assegurar que em 5 anos, em 6 anos, essa empresa seja muito maior. E Herbert, quando é que você acha que tem que começar esse trabalho de governança corporativa? Toda empresa, ela tem um período que ela nasce, vira adolescente, aí tem aqueles problemas de voz, de falar grosso, falar fino, e começa a tomar peso para ficar em cima das suas próprias pernas, ou acessar de forma mais plena o mercado. Nessa mudança, um pouco antes, ela precisa se preparar para fazer uma jornada de governança. É importante a gente explicar o que está por trás dessa jornada. Existem alguns princípios que regem a estrutura de governança, mas esses princípios não são regras que você tem que seguir, são comportamentos e atitudes que você tem que viver, vivenciar, experimentar, não só adotar, mas passar a se colocar a partir desses princípios. Por exemplo, se comunicar. Se comunicar não porque é obrigado, mas se comunicar porque você tem vontade de se comunicar com os bancos, com os clientes, com os fornecedores, com os investidores, com os funcionários. Você quer compartilhar informações. Se a empresa demonstra esta atitude, ela é bem percebida, ganha pontos na governança. A empresa tem que adotar responsabilidade corporativa, não no sentido marqueteiro, de adotar que é responsável corporativamente. Não é isto que o investidor está buscando. O investidor quer saber se aquela empresa é responsável ao ponto de cumprir as leis, ao ponto de fazer o que fala, ao ponto de continuar existindo e não colocando a agenda deste ou daquele na frente dos interesses da PJ, da pessoa jurídica, que tem personalidade própria. Se você demonstra que você tem uma necessidade de crescer de forma recorrente, responsável, não por ambição ou por vaidade de tomar o mercado, mas você, de fato, para continuar no jogo, precisa crescer. Para investir, você precisa crescer. Para você se reinventar, você precisa inovar. Tudo isso toma dinheiro. Você também tem que ser uma palavra difícil de traduzir em português, você ser accountable. Accountability significa você ser responsável, de fato, por tudo aquilo que você faz. Então, estes são os 4 princípios que regem a governança. Já a governança entendida pelos livros ou pelos investidores, o que eles esperam das empresas, são basicamente, e o que a governança faz pelas empresas, são 3 coisas. Performance acima da média, de novo, não por vaidade. O controle da empresa, se a empresa faz exatamente tudo o que está combinado nos tempos e o que você vê é o que é. E, finalmente, a direção estratégica. Se você tem uma visão e você segue esta visão, não apenas como um desejo, mas você tem um posicionamento estratégico. Estratégia, controle e performance acima da média é o que você leva
fazendo governança. De novo, as palavras colocadas assim, as frases concatenadas assim, podem assustar. Eu prefiro simplificar isto. Seja de verdade. Demonstre essa verdade para aqueles que te cercam, aqueles que te ajudam a estar onde estão, os teus clientes principalmente e os teus financiadores. Você fazendo isso, você vai acessar o que tem de melhor de ajuda conceitual, técnica, comportamental e o principal, dinheiro. E Dove, você que tem uma larga vivência internacional, você acha que as empresas médias brasileiras estão muito aquém do que você vê lá fora? E como é que também as empresas médias podem pensar em acessar o mercado internacional de capital? Sim, a verdade é que nós estamos muito distante, especialmente as nossas empresas médias ali com faturamento vamos colocar, entre 100 e 300 milhões de reais por ano. Essas empresas estão muito aquém do padrão de governança que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Obviamente que a maior parte dessas empresas são empresas familiares e, na melhor das hipóteses, foi passado para a segunda geração. É muito raro a gente ver uma empresa no Brasil, obviamente que tem, mas que já está terceira ou quarta geração. E uma das razões que mostra que a governança ela é importante também em relação à questão da sucessão. Então, o maior desafio que o empresário brasileiro tem é justamente implantar a governança mais barato, ter a questão da auditoria, ter o conselho, etc. Ele dá a perpetuidade da companhia no sentido de ter o sucessor que, na sua falta, vai dar continuidade ao negócio, né? A gente tem um case de sucesso no Brasil fantástico, que é a própria família Safra, que é uma casa bancária que começou em 1940 e praticamente a geração. Então, é uma governança que muito bem feita. Eu lembro de uma frase célebre do seu José Safra, que falava que está especulando quem não está investido em dólar, né? Então, justamente por essa visão global que ele tinha, ele conseguiu fazer uma governança no Grupo Safra, que está aí o resultado que nós estamos vendo, né? Um grupo global, onde a família tem ativos superiores a 25 bilhões de dólares. E, obviamente, eles chegaram no Brasil em 1953 e essa história começou justamente nessa época, quando o seu Jacó Safra, o pai do José Safra, começa a casa bancária no Brasil também. Então, é um bom benchmarking de governança, especialmente no aspecto de sucessão. Então, eu vejo que o empreendedor brasileiro, ele tem que matar 10 leões todo dia, né? Carga tributária alta, falta de mão de obra especializada, falta de capital adequado, e ele tem o desafio de fazer a empresa acontecer e, ao mesmo tempo, ir implantando a governança para assegurar que, em algum momento, ele tem acesso a um funding mais barato, seja por venda de equity, venda de ações da empresa, e aí, com isso, ele começar a sair do operacional, que essa é a grande diferença que a gente vê comparando, especialmente aqui nos Estados Unidos, é que esse empreendedor, em algum momento, quando a empresa atinge um determinado patamar, ele vai para a área mais estratégica, contrata um CEO que vai fazer o dia a dia da companhia com o time, e aí realmente ele vai sempre ficar repensando o negócio. E isso é um dos pontos que faz muita diferença. É comum a gente ter clientes que ele chega ali na casa dos 60, 70 anos, não tem o sucessor e ele continua fazendo o mesmo trabalho que ele fazia há 30, 40 anos atrás. Ou seja, ele termina cuidando de todos os detalhes, ao invés de trazer essa profissionalização da gestão, que é um ponto que eu gostaria de ouvir o Herbert também, Fernando, a respeito dessa profissionalização da gestão. Quais são os principais desafios que a média empresa tem quando ela parte para fazer essa profissionalização, tirando esses membros da família do dia a dia, levando eles para
seja para o conselho de família, seja para o conselho de administração, e aí indo ao mercado e trazendo um diretor financeiro, um diretor operacional que realmente vai assegurar que a empresa cresça, se mantenha, se perpetue, sem ter essa dependência dos membros da família. Exatamente, esse é um ponto fundamental, Herbert. Esse aí é o ponto-chave aqui de como é que o cara pode se aposentar e ir para a praia de uma maneira sossegada. Deixa eu tirar, Fernando e Dove, apenas a visão do incômodo, do desconforto de você que está nos assistindo, da pressão que você tem de se substituir. Mas se ponha um pouco nos pés, nos sapatos do minoritário, do acionista, do investidor na sua empresa. A primeira coisa que ele quer saber é o que acontece com a empresa se você morre. É simples substituir alguém, é só botar outro no lugar, parece. Mas não é que o investidor ou minoritário está preocupado em arrumar alguém para o teu lugar se você morre. Ele quer saber como te substitui, continua dando o mesmo resultado, ou a empresa não some, porque ele investiu provavelmente na sua empresa por sua causa, pelo que você conhece, pela sua atitude. E se você sai, como é que fica ele? O cara pelo qual eu me fio, eu confio e coloquei dinheiro nessa companhia, topando qualquer coisa, ele some. E eu fico falando com o quê? Com as paredes? Então, o desafio da sucessão vai além de achar alguém para o teu lugar. Vai no sentido de buscar alguém capaz de levar o empreendimento para frente, perpetuar esse empreendimento e continuar dando os mesmos resultados ou melhores. Sobre profissionalização, a gente precisa tomar um cuidado com essa palavra, porque muitas pessoas, especialmente na pequena e média empresa, interpretam profissionalização como sinônimo de tirar parente de dentro da empresa. A grande maioria das empresas familiares, são mais de 80% das empresas do país, representam 95% dos postos de trabalho. Ou seja, a empresa familiar domina as empresas de origem italiana, de origem alemã, especialmente no sul do país, depois no resto do país, surgiram para dar emprego para os seus próprios familiares. Surgiram porque o nono que chegou da Itália precisava comer, precisava dar comida para os seus filhos, para os seus netos. Então ela surge de uma maneira em que eles todos trabalhando na empresa, não por nepotismo, mas para fazer o melhor com aquela mão de obra, porque dependem daquilo. Ora, parem para pensar que profissionalização significa adotar processos, instrumentos, métricas e condições de mercado, capazes de você lutar de igual para igual no mercado. Isso é profissionalização. Se a pessoa que faz estas atribuições de gestão é parente ou não é parente, é irrelevante. Ora, fosse assim, não teria Moraes na Votorantim, não teria Gerdau na Gerdau, não teria Marinho na Globo, não teria Diniz junto ao Pão de Açúcar. Ou seja, não é isto que faz uma companhia ser profissionalizada ou não, ter parentes na empresa, mas quais são os processos que ela adota. Então, independente de você ser uma empresa uni ou multifamiliar, às vezes são 2, 3 amigos que se juntam. A questão é sempre adotar práticas envolvendo processos de mercado, para você sempre oferecer ao seu cliente o melhor de mercado, para que você crie as condições para que a empresa possa continuar existindo. E isto é fundamental no que diz respeito à profissionalização. No que diz respeito à sucessão, você precisa preparar as posições chaves da companhia, não para ter um contingente dobrado, mas para você ter decisões
bem precoces do que você faz com aquelas competências que, se deixarem de existir porque alguém desaparece ou alguém mesmo vai trabalhar na concorrência, o que você faz não para repor a pessoa, mas para não perder aquela tua vocação e aquele teu atributo que te faz forte no mercado. E vocês também têm visto um melhor preparo dos sucessores nessas últimas décadas? Quanto vocês acham que melhorou o preparo do herdeiro para a função que vem exercer nas companhias? Se me permite, Dove, eu vejo que nós temos investido muito nos herdeiros, não só para suceder, mas para se tornar empresário, mais do que para se tornar gestor. Porque, às vezes, um erro é querer transformar alguém que não tem capacidade, condições ou vontade em fazer a mesma coisa que seu pai, que seu tio, que seu primo. E, ao mesmo tempo, deixá-la despreparado ou despreparada para entender o que é ser acionista de uma empresa. Mas, de forma geral, temos trabalhos e feedback de que tem um pipeline, uma fila de pessoas e de esforços trabalhando no sentido não só de criar sucessores que venham dos herdeiros, mas também do próprio mercado, dentro da própria experiência do prata da casa. Muitas vezes o sucessor está na prata da casa e não necessariamente na família. Mas o que tem nos preocupado bastante é o sucessor não se preparar para a sucessão. Porque o sucessor, ele vive a vida da sua empresa. Ele tem naquele palco, naquele organismo da vida, sua vida. O sobrenome dele não é da família mais, mas ele é o fulano de tal empresa. E ele levanta todo dia e vai para aquela empresa e se ocupa mentalmente, emocionalmente e de grana daquela empresa. Então, há necessidade de ter um preparo para que o sucessor e a família possam viver num outro modelo, não é deixando de ter, mas num outro modelo na relação com a sua empresa, com o seu cargo. Muitas vezes, o maior problema é o sucessor que não tem projeto. Projeto não significa necessariamente empresa ou emprego, mas não tem projeto de vida para o pós-empresa. E o cara morre. Então é muito importante, com antecedência, com calma, pavimentar a sucessão do próprio sucedido em relação ao projeto. Essa pessoa tem interesse no terceiro setor? Essa pessoa tem interesse na educação? Essa pessoa tem interesse de abrir outros negócios? Tem interesse de comandar não só uma empresa, mas um grupo de empresas? Tem interesse em outras áreas? É importante, se tudo foi feito de forma profissional dentro da empresa, não chegar na sua vez, que é a sua sucessão, e fazer isso de forma amadora. A gente também tem que planejar, tem que discutir, tem que preparar o projeto do sucessor fora do ambiente da empresa, mesmo que ele seja ligado. Aliás, alguns presidentes fazem isso com muita propriedade, outros com pouca propriedade. Por exemplo, o Clinton, o Fernando Henrique montaram seus institutos, montaram suas plataformas de como continuar sendo protagonistas das suas vidas e protagonistas das suas ideias. Eu não estou querendo usar o exemplo muito fora do contexto, mas tem gente que usa como projeto cuidar dos seus netos, criar um apoio aos seus funcionários, ou mesmo fazer na vida tudo aquilo que ele não pôde fazer porque estava ocupado 24 horas por dia com o seu empreendimento. Fernando, e eu tenho visto que a resposta é sim. Nós temos visto que as empresas, inclusive, têm se preocupado em preparar esses programas com o sucessor, particularmente como empresário do setor que presta serviços para as empresas em geral. Eu tenho sempre procurado estar próximo ao Next Generation, né? Porque o que é usual é que hoje eu tenho um relacionamento com o fundador da empresa. Amanhã esse fundador falta, chega o filho, o sucessor, que eu não tinha relacionamento,
esse cara traz o amigo e eu estou fora da empresa. Então, a gente tem cuidado dos sucessores nesse sentido. Nós temos programas com algumas universidades americanas da Ivy League, que é justamente para levar esses herdeiros, digamos assim, trabalhando ou não na empresa, a fazer network com outros filhos de empresários ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, vendo o que é efetivamente gestão de empresa, enfim, fazendo cursos de imersão na parte de gestão financeira. A gente usa bastante Yale, Wharton, Universidade de Chicago para fazer isso. E aí as empresas têm se manifestado, aliás, têm se preocupado com esse tema, e aí isso passa a ser um ponto relevante para as empresas. E também a gente tem visto despertar desse herdeiro em saber, em conhecer mais a empresa, e sempre fica aquele peso de, eventualmente, o herdeiro assumir a empresa e querer mostrar que é melhor que o pai. E essa é uma pergunta que eu queria ouvir a experiência do Herbert também, para ele contar um pouquinho para a gente de cases desafiadores que ele já pegou nesse sentido, onde tem um conflito de gerações. Chega a geração, a segunda geração, que sabe que vai cuidar da empresa depois, e começa a trabalhar, e aí começa o conflito com a geração atual, porque às vezes o pai que fundou a empresa não quer, usando uma expressão, largar o osso para a nova geração tocar o negócio. E aí, Fernando, eu gostaria de ouvir o Herbert também a respeito desse ponto do conflito de gerações, e ele compartilhar conosco aí qual foi o consultor aí na área da governança corporativa. Muito bem, Dove. Eu queria deixar uma recomendação para todos aqui hoje que estão nos brindando com atenção de nos escutar. Tem um caderno com instruções, com textos, muito bem escrito, leve, com linguagem de revista Veja, no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que trata de boas práticas de governança na empresa familiar. E um dos capítulos trata justamente do Next Generation. Um outro documento que eu recomendo fortemente vocês lerem, buscarem e lerem, é o Manual de Empresas Familiares do IFC, International Finance Corporation, do Banco Mundial. É o Manual de Empresas Familiares do IFC. Eu, aliás, sou coautor deste caderno, tanto de um quanto de outro, e lá não tem uma receita de bolo, mas trata dos assuntos de uma forma holística, integrada, de que cuidados você tem que tomar no assunto de governança de empresa familiar, você pequena e média empresa, como você lida com sucessão, como você lida com a futura geração, o chamado Next Generation, como o Dove falou. Em vez de me aprofundar neste tópico específico, eu fortemente recomendo que vocês possam buscar informação com empresas que já passaram por essas etapas, primeiro que vocês. Às vezes é uma empresa média que já mudou de geração. É uma empresa média que já se profissionalizou através da sucessão. Às vezes é uma empresa vizinha que fez e não deu certo. É muito importante escutar aqueles que sofreram com algo que não deu certo. É dali que realmente se aprende. E, portanto, não só a leitura do material do IBGC sobre empresas familiares, como do IFC, ou seja, do IFC, do Banco Mundial, tem lá um manual passo a passo do que se deve fazer e o que não se deve fazer com relação à empresa familiar, à busca de capital, à perpetuação, à sua performance. Eu recomendo ir à busca dessas leituras e a principal fonte de informação é buscar conversar com empresas que já passaram por esse processo, que deram certo e que não deram certo. Porque aí nós vamos, de fato, não só criar canais para poder telefonar durante o mês, ou poder visitar, almoçar com essa outra empresa, com os donos delas, e saber o que aconteceu, o que você fez, o que você não faria outra vez,
O que você recomenda não deixar de fazer? Do que um consultor aqui ficar ditando regras de coisas que não são necessariamente iguais. Existe o arcabouço igual, mas a maneira como a banda toca, como a música toca em cada empresa tem suas especificidades. E é muito importante respeitar isso. Os valores da família, as suas crenças, o seu jeitão. E Dove, também, de vez em quando, o cara realmente deve perceber que seria melhor simplesmente vender o negócio por uma impossibilidade, digamos, de uma sucessão satisfatória. Você poderia relatar algum caso que você tenha participado? Você já pensou a esse respeito? A gente já, aqui na empresa, a gente já teve casos a gente teve 3 casos nos últimos 5 anos de empresários de sucesso que venderam a empresa, venderam as suas empresas, sempre falava, eu nunca tirei, nesses 40 anos que eu tenho empresa, eu nunca tirei 30 dias de férias. Então, chega, vou vender a empresa e vou ficar 30 dias de férias. Os 3 que venderam entraram em depressão depois. Teve um que chegou a comentar que ele, tudo bem, estava com R$1 bilhão na conta, dinheiro que ele nunca tinha visto tão graúdo na vida, mas estava morando na mesma casa, casado com a mesma mulher, fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, mas ele não tinha a sua indústria lá com seus 8.000 funcionários para ele cuidar. Então, isso é bem o que o Herbert falou, do caso do empresário, empreendedor, que tem o seu negócio, mas não fez o planejamento depois que ele sair da empresa, né? E também a gente já teve casos, assim, tristes no sentido, eu testemunhei uma empresa que a gente já atende há quase 15 anos no Brasil. O empresário construiu um negócio fenomenal, super vencedor, e com 4 filhos, ele, depois de uma certa idade, ali já depois dos 65, chamou os filhos e falou, olha, é o seguinte, vocês precisam assumir a empresa que eu não tenho mais energia para continuar cuidando do negócio. E ele ficou estarrecido com a resposta que ele recebeu, de que eles não tinham interesse na empresa, obviamente que todo ano eles recebiam um dividendo considerável, porque embora não atuando na empresa, eles eram acionistas, e o caçula, inclusive, ainda teve a ousadia de falar para o pai que não queria o estilo de vida que o pai teve, porque o pai nunca foi numa festa de aniversário dele, nunca viajou com ele nas férias, enfim, aquela história que é muito rotineiro, é muito comum, nós vemos o empresário sempre a 1.000 por hora, correndo para cima e para baixo para cuidar da empresa e, às vezes, negligencia, de certa forma, a família. Então, são histórias que nós vemos, e aí encaixa o padrão que o Herbert estava falando, de vezes é bom ir atrás na empresa do vizinho para ver o que ele está fazendo que dá certo, o que deu errado, porque isso, de fato, tem um impacto significativo, e isso termina afastando, obviamente, os herdeiros de se tornarem sucessores do negócio. Então, embora seja uma história de sucesso, tem um final triste, porque o que o empresário fez, ele chega a falar, inclusive, que aquilo ali era a vida dele, e o filho corrige, é verdade, essa é a sua vida, não a nossa, né? Então é triste a gente ver que no final ali de 40, 45 anos, após ter criado um negócio de sucesso, o conceito do empresário depois já não era de tanto sucesso, porque ele não conseguiu fazer a sua sucessão como ele gostaria. Então esse é um cuidado que o empresário tem que ter hoje, de fazer o que tem que fazer na empresa, mas não negligenciar os aspectos que ele precisa ter em relação ao cuidado com a sua família, com os filhos, etc. Muito bem. E já que estamos falando de governança também, a gente sente que falta muita governança no poder público. Eu lembro, Herbert, que você teve uma participação importante no governo do Luiz Henrique em Santa Catarina. Você podia nos contar um pouco a respeito? Na verdade, o secretário do Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, chegou a nós pedindo ajuda para desengargalar o governo do Luiz Henrique. E os preceitos legais e regulatórios o impediam de fazer várias coisas que ele queria. Então, nós formamos lá um processo de buscar dentro de Santa Catarina os
principais empresários, aqueles que a gente chamava de emblemáticos, para ajudar, com um compromisso com eles que nós não faríamos disso um esforço político, mas sim de gestão. Foi na época dos choques de gestão, entre os quais no Rio Grande do Sul tinha acontecido, patrocinado pelo Gerdau, lá em Minas foi patrocinado pelo próprio Aécio na sua primeira gestão, com o Brunner, com o Fuad, com a Anastasia, onde, através desses choques de gestão e ajuda do Falcone, à época, se montou um esquema de fazer um verdadeiro turnaround. Minha ideia, ao Luiz Henrique e ao próprio secretário Max na época, foi montar um Conselho de Desenvolvimento do Estado, convocar as lideranças de Santa Catarina para ajudar. Eu me lembro do Romano, da Sadia, do seu Egon, do Udo Dola, lá de Joinville, do Donini da Mirassol, do Tarquínio da Tupi, que foi da sua família, enfim, vários empresários, o Ernesto Heisman da Embraco, que era da Whirlpool, eram 15, 16, se não me engano, que começaram a aportar inteligência, dinheiro, ideias e tempo de hora homem nas organizações, nas instituições públicas, com vias a desengargalar portos, a desengargalar tributos, a fazer auditorias, que se o Luiz Henrique fosse esperar tudo o que ele precisava esperar, como qualquer governador, as questões regulatórias, não conseguiria ter a eficiência que acabou tendo com a ajuda dos empresários, não financeira, mas a ajuda de gestão, de capacidade de gestão que, à época, Santa Catarina, e inclusive próprio Rio Grande do Sul, tinha de forma inequívoca. Foi isso que a gente, à época, fez, foi botar a turma junto para atrapalhar e eu garantir, empresários, o Luiz Henrique não vai usar isso politicamente. E eu ao Luiz Henrique, se você tentar usar isso politicamente, os caras vão embora. E os caras acreditaram, e graças a Deus acreditaram. Eu não tinha tanta confiança assim, nenhum nem outro, mas acabou dando certo. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo. Gostaria de começar pelo Dove, depois o Herbert finaliza. Dove, se for resumir numa frase, o que o empresário precisa fazer para absolutamente botar a governança mínima na empresa dele, para ele poder começar hoje, o que você falaria? Valorize o contador. Não é porque eu sou contador, não, mas eu acho que o ponto começa justamente aí, porque a contabilidade termina sendo uma ferramenta importante, não só de gestão, quanto também para fazer vamos dizer, um planejamento adequado para as suas operações. E é usual que a empresa veja a contabilidade como meramente uma despesa, ao invés de ser um centro gerador de resultado, porque a partir da contabilidade gera-se informações que podem ajudar a diretoria da empresa, a administração, a tomar as decisões adequadas, sempre buscando o menor custo, especialmente custo tributário, e com isso ter as ferramentas iniciais aí para começar a implantar a sua governança. Então, eu diria que começa por uma coisa simples que já está dentro de casa. Bom, eu termino dando um toque para todos vocês, que não é que a governança não tem um paralelo com um programa de ISO 9000, por exemplo, que é apenas você seguir regras, ou um programa de qualidade, ou um Lean Manufacturing, que você vai ticando as coisas que você tem que fazer, ou você tem ou você não tem, e se você tem, você ganha o selo. Governança, você não ganha selo. Não tem selo. E não tem uma regra só. Tem um conjunto de práticas e princípios que tem que ser seguidos. E pior, aquilo que não está escrito nos livros, eu vou dividir com vocês hoje. Você tem que estar prestando atenção nos outros, que são diferentes de você. O signo é diferente às vezes, o gênero é diferente, as crenças são diferentes, a personalidade é diferente, o tipo comportamental é diferente.
E as agendas conscientes e inconscientes são diferentes. Então, é um sistema complexo, principalmente quando você lida com 3 coisas, que é do que é feito a vida e do que é feito os problemas da vida. E a mesma coisa se aplica às empresas. Aspectos ligados a poder, dinheiro e afeto. Presta atenção no poder, no afeto e no dinheiro, porque isto resume tudo que pode dar problema ou errado na tua vida e de sua empresa. Perfeito. Bom, agradeço a quem nos ouviu aqui, essa brilhante aula do Herbert e do Dove. E vamos lá, preste atenção aqui no Summit do Êxito, que temos muito que aprender esses dias. Muito obrigado. Obrigado. Prazer. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?